Essa semana vai ditar o ano dos dois times, Corinthians e Bahia. Semana de classificação para a Libertadores da América. Se inscreve no canal, ativa o sino e deixa seu like. Começamos. O Corinthians foi humilhado em Guayaquil, no Equador. Foi um jogo horroroso do Corinthians, que foi inferior ao seu adversário do primeiro ao último minuto. Por sinal, 3-0 saiu barato. E quem assistiu o jogo, torcedor do Corinthians, até quem não é torcedor e viu o jogo, sabe que foi barato. Foi um jogo que a defesa do Corinthians foi pavorosa. Vamos falar um pouco dessa zaga do Corinthians? Vamos lá, o André Ramalho é um jogador que ano passado jogou muito bem. Esse ano ele não tá bem. O Pedro Tchoca tem até bom futebol, mas eu acho ele ainda cru para jogar um jogo de Libertadores como titular do Corinthians. O Félix Torres e o Kaká, eu acho dois zagueiros limitadíssimos. E eu não acho que eles têm nível para ser zagueiro titular de um time como o Corinthians. Então é uma zaga fraca do Corinthians. E o ataque do Corinthians com o Garro, Yuri Alberto e o Depay e o Memphis, né? É um ataque bom. Mas num dia que esse ataque não tá indo bem, e aí? O que acontece? Não tem peça para entrar lá e jogar bem. Entendeu? A reposição que me preocupa. E também quando o ataque não tá indo bem, sobra, o time é pressionado e toma gol a rodo, assim. O Carrilho ser banco desse time é um absurdo. É um bom jogador, um jogador que quando precisa carregar o piano ele carrega, quando precisa ajudar na frente ele ajuda, quando o treinador pede para ele fazer uma coisa ele faz, etc. É um baita de um jogador e não pode ser banco para Alex Santana, tá? Ou pro Breno Bidon, dependendo da posição que o Ramon Dias for botar ele. É um jogo que o Corinthians subestimou seu adversário, jogou um jogo como se fosse pré-temporada e o Barcelona de Guayaquil jogou como se fosse Libertadores e ganhou o jogo. Apesar do futebol ser patético, de uma melhora não ser provável, apesar de ter ganhado do Santos no final de semana, a gente está falando de futebol e de um clube que a torcida empurra quando joga em casa, que é o Corinthians. Desculpa. Então, em mata-mata, é possível que o Corinthians passe. É improvável que ele passe, mas é possível. Porque um jogo que o Corinthians vai lá, mete 3-0, faz um gol no começo, mete 1-0 no começo, já vira um jogo, um caldeirão, a Neoquímica Arena, já fica uma loucura ali e tudo pode acontecer. Só que eu acho que, dependendo do resultado, dependendo da forma que o Corinthians caia, o Ramon pode sair. Sabe por quê? O Corinthians, ele tem um bom time. Só que se ele cair empatando por 1-1, ganhando de 1-0, perdendo até, eu acho que o Ramon cai. Se o Corinthians cair 2-0, ganhando de 2-0, perde nos pênaltis, brigando até o fim, eu acho que o Ramon é mantido para o Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, é difícil saber se o Ramon vai ou se o Ramon fica, dependendo do que acontece no jogo dessa quarta-feira. Bahia e Boston River. O primeiro jogo o Bahia visitou o Boston River e empatou por 0-0. Foi um jogo que o Bahia foi melhor o jogo inteiro, mas apesar disso não converteu as chances em gol e não jogou bem. Não é porque foi melhor que o adversário, quer dizer que o Bahia jogou bem. Mas um 0-0 fora de casa e agora vai decidir na Fonte Nova com um time muito superior que o Bahia tem. Então acho de verdade um jogo tranquilo. Vai ser uma baita de uma zebra, vai ser um negócio muito esquisito se o Bahia não passar, de verdade. Porque tem um time superior ao Boston River, joga mais bola que o Boston River, está num momento melhor que o Boston River e me surpreenderá muito se o Bahia não passar. O jogo foi meio sonolento, chato de assistir entre Bahia e Boston River, mas eu acho que o tricolor baiano, por sinal, se o Bahia cair, o Rogério não cai. Na minha opinião, não cai. O Grupo City já identificou ele muito forte para ser o cara que fica no Bahia, a cara desse projeto. Outra coisa que eu percebo na SAF é a instabilidade, na verdade é a estabilidade do treinador. Muitas vezes o treinador do Botafogo, a galera pediu para demitir o treinador do Botafogo, o Luiz Castro, aconteceu isso, etc. O John Textor segurou. Muitas vezes o Rogério pediu para ser demitido, a galera pediu pro Rogério ser demitido, o Bahia segurou. Até o Renato Paiva, no Bahia, o Grupo City segurou, apesar dele depois ter sido demitido. Então, as SAFs têm mais paciência. Não a do Cruzeiro, tá? Não a do Cruzeiro.
mas cada caso é um caso. Se inscreve no canal, ative o sino, por favor, dá essa moral pra mim, um abraço pra você. Meu palpite é que o Bahia passe, o Corinthians não. Até a próxima, valeu!